Boa tarde, meu nome é Diego Fernando de Oliveira, sou aluno do Grupo Uni de Engenharia Civil do segundo período. Vou falar um pouco para vocês aqui da disciplina de metodologia científica. A metodologia científica, basicamente, ela está envolvida em todas as partes da engenharia. No nosso caso, como a gente está falando da engenharia estrutural, está envolvida das mesmas formas que é aplicada em qualquer outro tipo de engenharia civil. A metodologia científica, ela vem nos mostrando que cada vez mais a gente depende dela para obter um resultado positivo na obra. Por quê? A metodologia científica, ela abre um leque muito grande na mente do funcionário, do dono, do patrão, e vai cada vez mais pegando o andamento da empresa. O que acontece? A metodologia científica, ela vai abrindo um leque na sua cabeça, na sua dinâmica muito grande, porque cabe a gente ressaltar que as mudanças que vão acontecendo, por mais que as obras hoje em dia estão mais fáceis de tocar, estão mais fáceis de se... tem praticamente muito equipamento tecnológico, tudo, mas a gente ainda precisa do ser humano. Ele ainda é a principal peça para que a obra possa fluir normalmente. A metodologia científica hoje, aplicada na obra, aplicada na engenharia estrutural, que é a aplicação do nosso trabalho, a demonstração dele, é basicamente a seguinte forma: ela está desde o início até o final da obra. Por quê? A metodologia científica, ela acaba que está presente na parte social, no meio que tratamos, no meio que conversamos, no meio que respeitamos os nossos empregados, no trabalho em equipe, na falta do trabalho em equipe, em os problemas econômicos que vão aparecer no decorrer da obra, nos problemas democráticos, na parte de... A gente vai colocando a metodologia científica aplicada no meio social, isso vai ficando fácil para a gente, e cada vez mais você se demonstrando um engenheiro capacitado e se envolvendo, cada vez mais se demonstrando saber sobre os problemas que acontecem na obra, sobre o que acontece no seu dia a dia, na sua família. Se você está bem antenado, bem qualificado, você pode ter certeza que você vai estar bem aplicado no mercado de trabalho. Então isso, o resultado final é uma pessoa qualificada, com a mente aberta, aplicando a metodologia científica na sua vida, não somente na obra. Você está bem capacitado no mercado de trabalho. Olá, meu nome é Edemir de Paula, sou aluno do segundo período de Engenharia Civil pelo Grupo Unis. Nosso trabalho de PIC é conceitualizar as disciplinas que nós estudamos nesse segundo período com o nosso trabalho de casa, que seria as estruturas metálicas. Vou falar um pouco sobre a relação entre física e as estruturas metálicas. A física é uma disciplina que pode ser abordada em todos os contextos, pois a física, segundo alguns estudiosos, pode ser definida como a ciência que estuda a natureza em seus aspectos mais gerais. É difícil de encontrar um ramo da ciência, seja este qual for, que não esteja relacionado com a física. Na engenharia de estruturas não é diferente, a física está presente. Uma das formas de atuação da física na engenharia de estruturas metálicas é o avanço das tecnologias dos materiais utilizados e novos materiais, e também estudos relacionados com formas de trabalho que podem aumentar a sua produtividade e o seu desempenho. A física é tão abrangente que também está ligada ao estudo de características dos materiais utilizados, nas características do meio ambiente que cercam a estrutura metálica, pois estes podem influenciar nos materiais utilizados. Um engenheiro, além de outras qualidades, precisa ter conhecimento das grandezas físicas com que lida nas estruturas metálicas e no seu dia a dia, porque com seu conhecimento ele pode, digamos assim, materializar o seu projeto referente às estruturas metálicas. A engenharia de estrutura metálica e a física estão lado a lado, e as aplicações dessa disciplina são tantas que mal podem ser inventariadas, trazendo vários benefícios a esse segmento.
A engenharia de estruturas metálicas muito se baseia em princípios físicos. Então podemos perceber, como diz o engenheiro e professor Bassalo, em um artigo que ele publicou em 1987, que engenharia é física mais bom senso. Então podemos ver como vários engenheiros conceituados ligam muito física 1 à engenharia em geral e também não sai fora a engenharia de estrutura. Não tem como fazer engenharia de estrutura sem física. A física faz parte da engenharia de estrutura. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vicente Elias Braga Júnior e sou aluno do segundo período de Engenharia Civil. E vou falar sobre o cálculo diferencial integral 1 e sobre a criatividade e inovação. O cálculo diferencial integral 1 é uma matéria de grande importância e tem várias aplicações na engenharia. Usado na resolução de problemas, ele também se faz necessário no estudo sobre as forças, seja em um dimensionamento de vigas ou em uma determinada força que um pilar pode suportar. O cálculo diferencial integral 1, juntamente com a matemática e a física, são disciplinas indispensáveis para se tornar um bom engenheiro. Em estruturas, por exemplo, o cálculo diferencial integral tende a resolver problemas tais como calcular o peso da estrutura, indicar os pontos de cada pilar e suas respectivas capacidades de cargas, a área utilizada, entre outras. Agora eu vou falar sobre a criatividade e inovação. No mundo de hoje, pessoas criativas estão se tornando mais raras e as empresas estão necessitando de pessoas assim. Daí a grande importância de ser criativo e inovador, pois este é um papel importante na engenharia, pois, como o engenheiro tende a resolver problemas, ele terá de se tornar criativo e buscar novos meios de se chegar na resposta desejada, sendo assim uma característica de grande valor na engenharia. Valeu! Fábio, sou estudante de Engenharia Civil da UNE segundo período. O tema do nosso PIC é Engenharia Estrutural aplicada em estrutura metálica. Eu vou falar sobre a nossa disciplina de desenho técnico aplicada à estrutura metálica. O desenho técnico é uma forma de expressão gráfica com a finalidade de representar formas, dimensões e posições de algum objeto de acordo com as diferentes necessidades requerida pela diversa modalidade de engenharia e também da arquitetura, fazendo uso de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e indicações escritas, normalizada internacionalmente. O desenho técnico é definido como linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura. O desenho técnico da parte estrutural, da estrutura metálica, faz com que a sua utilização simplifica a representação da forma espacial por meio de figuras planas, dando as condições de uma visão tridimensional, desde que o engenheiro esteja apto a uma visão espacial, pois para interpretar corretamente um desenho técnico é necessário enxergar o que não está visível, utilizando-se da sua capacidade de entender uma forma espacial a partir de uma figura plana. O desenho técnico está presente na engenharia civil há muitos séculos e tem evoluído consideravelmente até os nossos dias. O exemplo de um grande da engenharia estrutural é o Gaspard Monge, um matemático francês que, visando facilitar as construções de fortificações, criou em 1975, com o título Geometria Descritiva, a linguagem utilizada pelo desenho técnico, a qual fez uso de projeções ortogonais de um sistema com correspondência entre os elementos do plano e do espaço. Então, na estrutura metálica se enquadra o desenho projetivo, que são desenhos resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção, a utilização de vistas ortográficas e as perspectivas, normatizado pelas normas da ABNT para desenho técnico de estrutura metálica e desenhos técnicos em gerais. São as normas NBR 6402, R 10647,
NBR 10068, NBR 10582, NBR 10067, NBR 8196, NBR 12298 e NBR 8404. O desenho técnico é de suma importância para a engenharia e arquitetura, pois através do desenho queremos mostrar como ficará todo o projeto para o cliente, através da representação do projeto em desenho, que o engenheiro tem condições de dimensionar todo o objeto de forma correta no espaço. No caso da estrutura metálica, demonstrar, dimensionar e posicionar corretamente cada viga de aço, a fim de se obter mais eficiência no projeto, mostrando com mais eficiência, de uma forma mais fácil de compreender para o cliente, a forma que ficará o projeto depois de construído. Hoje em dia temos a ajuda dos computadores, com software altamente desenvolvido, que hoje são os mais conhecidos, são o AutoCAD e o CipeCAD, que foram desenvolvidos para facilitar ainda mais o engenheiro em fazer a representação do projeto em desenho, seja ele em bidimensional ou tridimensional, ajudando ainda mais a exposição do projeto aos clientes. E agora a gente vai ver um estudo de caso de uma estrutura metálica que a gente fez, que a gente teve acesso ao projeto pelo CipeCAD, onde a gente vai mostrar todo o dimensionamento de viga, fazer a descrição dos materiais e até a demonstração de planta baixa. Podemos ver aqui no software criado pelo computador CipeCAD, a qual foi feito esse projeto, podemos ver a estrutura toda em 3D, podemos ver ela de vários ângulos, e o que facilita muito para demonstrar ao cliente. Podemos analisar aqui o pé direito com o envigamento I, podemos também ver as treliças feita com o envigamento U, e o que facilita muito para o projeto final, para demonstração para o cliente, porque o cliente geralmente não consegue ter uma visão de como ficaria a sua estrutura depois de pronto, e o software ajuda muito para esclarecer ao cliente como ficará toda a estrutura depois de montada. Então podemos ver os tirantes, podemos ver os contaventamentos, podemos ter uma visão ampla da parte de cima, podemos movimentar ela em 3 dimensões para facilitar a visualização, o que ajuda demais. Agora vamos mostrar também a prancha, porque esse programa ele gera também as pranchas de acordo com todas as normas da ABNT. Então facilita muito para o engenheiro fazer o projeto, coisa que demoraria semanas para fazer à mão. O software faz em um dia, dependendo do projeto, até mesmo em horas. Então facilita muito todo o aço que vai ser usado na estrutura, todas as normas certinho, toda a medida, para deve ser feito mesmo a estrutura.